Muito bom dia, sejam todo mundo bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Estou aguardando aqui você conectar. Bom dia, Saí, Sama. Nossa, a pessoa se conecta tri rápido, Deus me livre. Seja todo mundo bem-vindo à máxima transmissão de Investidor Digital 808. E vejo que você aqui, Vanessa, me mandou o convite. Daqui a 4 segundos, sendo 4, 3, 2, 1 e Tá ainda quase. não. O Instagram demora, né? Deus me livre. Olá, Agora agora foi. sim. Opa, deixa eu só pôr meu fone aqui. Pra não... É, Bom dia, bom acopla. dia. E seja todo mundo muito bem-vindo ao nosso programa Investidor Digital 808, onde todos os dias nós falamos sobre como investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos, porém de forma financeiramente responsável. A gente não abre mão disso. E quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje o tempo está quentíssimo. Já vou falar do tema que é o que mais interessa para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre qual é o caminho para ter mais de um apartamento se pagando sozinho. Existe um caminho já trilhado por outras pessoas, já testado, que vai fazer com que você possa também viver essa realidade como investidor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, Inácio. Exatamente, é isso aí. Vamos falar do jeito certo, do jeito errado. Vamos descobrir passo a passo como isso pode ser possível. Isso aqui é uma complementação das aulas que estão liberadas de forma extraordinária da nossa próxima atividade, que será amanhã. Amanhã a gente vai fazer um relâmpago. Tá, para quem não sabe, a gente semana passada fez um lançamento oficial, tá? Só que a gente foi muito rápido, foram 24 horas, 48 para que se inscreveu. E a gente fez um workshop, aulas, gratuitas, para quem queria aprender a investir antes de tomar ação. Só que tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. Daí as pessoas nos falaram várias coisas que não conseguiram olhar a oportunidade, que foi muito rápida, que estavam olhando a aula 1, estavam olhando a aula 2 e acabou, e não conseguiram mais olhar a aula 3 e ficaram por fora desse processo. Então a gente resolveu fazer uma pesquisa e ver se realmente tinha interesse. Longa história comprida, 83,1% das pessoas que responderam na pesquisa falaram que sim, queriam que a gente fizesse uma reabertura, um relâmpago, um lançamento. Então a gente resolveu, primeiro, liberar novamente as aulas desse workshop, né? Estarão liberadas até amanhã, quinta-feira, 26 de janeiro, às 19 horas. E nesse horário, pode falar. E detalhe, nós encontramos um empreendimento com esta incorporadora que ela atende as necessidades de algumas pessoas que não tinham o perfil financeiro ainda para investir naquele imóvel do lançamento oficial, porque ainda não estava ali com a renda encaixadinha para fazer esse investimento de forma segura. Então, essas pessoas também acabaram ficando na fila de espera até que aparecesse um empreendimento mais acessível. E foi Uhum. exatamente isso que nós fomos buscar e nós encontramos. Sim, quando você tem a possibilidade de investir em um apartamento que tem um valor maior, é melhor, porque você ganha sobre a rentabilidade de um valor maior também. Então, é mais grana para você. Agora, quando isso não tem essa possibilidade, não quer dizer que você não possa começar a investir. Foi por isso que nós escolhemos agora um empreendimento um pouco mais acessível. É isso aí. É importante clarear que a gente não trabalha com 1.500 projetos. A gente trabalha com 200 incorporadoras. A gente não é uma imobiliária comum. A gente, de fato, só tem o nome de imobiliária porque as leis brasileiras exigem. Mas a gente de imobiliária não tem nada. A gente mais é uma comunidade. Nós funcionamos mais parecido a um fundo de investimento imobiliário. É como se a gente fosse um fundo de investimento imobiliário mesmo, e a gente está de olho na oportunidade de investimento, e quando a gente acha uma oportunidade, prepara essa galera para se aproveitar daquela oportunidade. E é isso exatamente que vai acontecer amanhã. Então, portanto, essas lives são uma espécie de preparação adicional, uma complementação dessas aulas. E a gente vai falar hoje sobre o caminho para ter mais de um apartamento sozinho. E você me perguntará, mas um apartamento já está bom. Pode ser,
tá? Eu não estou falando que não seja bom um apartamento. De fato, um apartamento, na minha opinião, o primeiro apartamento é o mais importante. De fato, é o mais difícil. Só que o segundo apartamento é inevitável. É inevitável não porque seja fácil, é inevitável porque quando você consiga seu primeiro apartamento, que muda, não é que não é sua economia, de fato muda a sua economia, mas não é esse o fator principal, que não é o governo, não são as oportunidades, o que muda é você mentalmente. Você conquistou e fazer de novo é inevitável, na minha opinião. Só que é difícil de enxergar antes de conquistar. Porque o obstáculo é tão alto, só do primeiro, que pensar em mais de um parece uma coisa surreal. É por isso que a gente vai comentar um pouquinho hoje como isso pode ser possível, sim, e não é tão longe assim como aparenta ser, ok? E eu acho que é legal, Inácio, a gente pontuar aqui o que é investir em mais um apartamento e fazendo com que eles se paguem sozinhos, e o que não é isso. Então, a gente está falando de uma estratégia para você criar um portfólio de investimento, ter mais de um apartamento, porque nossa intenção não é que você invista num primeiro apartamento e pare, que é isso que todo mundo faz. Às vezes a pessoa faz um investimento imobiliário e nunca mais consegue fazer um segundo. Desiste, eu acho que que não pode, porque já tem financiamento no nome, ou tem crenças de que precisa pagar a última parcela do financiamento para continuar Também. investindo. Então, Boa. então a gente não está falando sobre. A gente quer que vocês continuem investindo a partir do primeiro. Então, o primeiro investimento vai ser só uma engrenagem importante de uma máquina que a gente vai construir. Então, você não pode parar no motor do carro, senão o seu carro não vai andar. Você tem que construir o motor, porque ele é fundamental, mas para que o carro ande, ainda vai precisar de uma lataria, das rodas. É por isso que o carro vai começar a andar lá na frente. Então, aqui a gente está construindo o seu motor. E daqui a pouco a gente vai estar com o carro montado completo para você ir aonde você quiser com ele, tá? E o que não é? Importante Peraí, saber o que peraí. não. Opa, falei. É que antes de entrar no que é, no que não é, eu queria fazer uma aclaração, tá? Porque vai ter pessoas que vão falar, não, mas um apartamento tá bom. E de fato é bom, só que eu acredito que se você está aqui, não é porque você quer acumular apartamentos, não é porque você quer um apartamento, você quer realmente ter um desejo profundo que é diferente do apartamento. Seu desejo pode ser garantir o seu futuro, ter se antecipar a pensão, se chama no Brasil, Aposentadoria. você quer adiantar sua aposentadoria, talvez você queira garantir o futuro da sua família, a educação dos seus filhos, talvez você sonha com viver das rendas. Eu já te falo, com um apartamento, dificilmente você vai conseguir viver das rendas. E aposentar-se antecipadamente, dificilmente vai acontecer com um apartamento. Um só, né? Ou seja, não é que não é possível, mas dificilmente vai acontecer. Tem gente que quer viajar pelo mundo, tem um ano sabático, tem gente que quer fazer uma especialização, um estudo de especialização no estrangeiro, precisa de grana para isso, está há anos querendo fazer poupança para conquistar isso. Tem gente que quer conquistar a casa própria e utiliza o veículo dos investimentos imobiliários em apartamentos pequenininhos para construir a casa própria. Eu já te falo, com um apartamento não dá, tem que ser mais de um. O problema é que, claro, mais de um parece possível. Tipo assim, eu vou comprar, não consigo comprar um e tu tá me falando de comprar mais de um, não tô entendendo como é que é essa parada. Então, esse é o motivo pelo qual é importante, sim, considerar a Uhum. possibilidade, abrir a mente, a possibilidade de construir um portfólio de investimento imobiliário. Então, a aula de hoje é sobre como construir um portfólio de investimento imobiliário que te permita realmente ser o imperador do teu império e conquistar todos os teus sonhos. Porque quem está ali na briga, lutando para conquistar seus sonhos, a gente chama que eles são Gladiadores. gladiadores, né? Tipo assim, você investiu, tá com o primeiro investimento, você tá aí na briga, né? Tá que nem um gladiador. Matar, morrer. Tipo assim, tem que conquistar mesmo. Já tem vários aqui no Brasil, desses perfis. Eu me considero um desses, um gladiador. Logo depois tem os romanos, que a gente chama aqui, que são pessoas que já conquistaram o seu primeiro investimento,
Além disso, conquistaram que ele se pague sozinho. Tem gente que consiga seu primeiro investimento, mas não consegue que se pague sozinho. E ainda está gladiando para conquistar. Mas tem gente que já conquistou que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. E assim como também tem gente que ainda não começou, está que nenhum soldado, pontualmente, fazendo exatamente o que é mandado fazer. E nada de errado com isso. Mas se você quer conquistar seus sonhos utilizando o veículo do investimento imobiliário, você vai ter que parar de ser soldado e começar a ser um gladiador dos seus sonhos. Tá? E vamos falar um pouquinho aqui sobre essa parada. Então, bora lá? Bora lá. E o que não é, Inácio, o que a gente não quer que as pessoas entendam com investir em mais um apartamentos que se pagam sozinhos, fazendo com que eles se paguem sozinhos. Na minha percepção, a gente não está falando sobre endividamento, de você fazer loucura. Tem um jeito, uma forma de você fazer essa parada, de um jeito que o banco, a cada novo investimento, ele te veja não como um endividado, mas como um cara que, está construindo patrimônio com esse dinheiro que está emprestando. Então, ele é mais rico, eu posso continuar investindo para ele, eu posso continuar emprestando, dando financiamento para ele, porque ele está, a cada financiamento, ficando mais rico, porque ele está construindo bens, patrimônio. Então, só para deixar muito claro o que é e o que não é, tá? Antes da gente prosseguir aqui. Isso não é um truque financeiro. A gente hoje não ensina truques financeiros que vão fazer você se sobreendividar, tá? Não é fazer endividamento simultâneo, enganando o sistema financeiro ou fazendo algum tipo de truque financeiro para enganar o sistema e você ficar sobreendividado. Porque de fato existe. Tem trucos financeiros para você ficar meio que enganando o sistema financeiro e ficando sobreendividado. Tem gente que faz isso, especialmente no exterior, e é um movimento muito rentável, só que muito riscoso também. Por quê? Porque se você fazer isso, você não só fica sobreendividado, você fica arriesgando o pontual cumprimento das obrigações dos financiamentos que você tira. Se você tira simultaneamente dois e você só consegue pagar um, o que acontece? E tem gente que me fala, não, mas o aluguel paga o financiamento. Beleza, e se não tiver aluguel? Quantas parcelas você consegue bancar sozinho? E aí tem gente que faz investimento não de um ou dois, faz investimento agressivo, 10 apartamentos, entendeu? No Chile eu conheço casos de pessoas que compraram 6, 8, 12 apartamentos. Chegou a pandemia, não conseguiram pagar alguns por 2, 3 meses e tiveram problemas, entendeu? Então, não é de forma simultânea, é de forma sequencial. É uma grande diferença, tá? Não é que não seja possível fazer de forma simultânea, é sequencial. O investimento sequencial é um com o segundo, ou seja, daí o nome, né, estratégia de ciclos e superciclos. Você só vai poder fazer um superciclo quando você estiver sólido no primeiro ciclo, entendeu? Então, vou explicar essa parada. Deixa eu ver aqui os banners que eu me perdi um pouquinho na conversa. Peraí. E enquanto você acha os banners, uma coisa, o fundador do McDonald's, o Ray Kroc, ele fez isso com a venda das franquias dele, né? É verdade. Cada vez que um franqueador comprava a franquia, ele estava pagando o terreno que ia ser construída a franquia do McDonald's. Então, ele fazia com que a pessoa pagasse para ele. E aí, conforme essa pessoa ia pagando, ele ia tendo um ativo que permitia ele ir lá e fazer ele permitia ele ir acumulando patrimônio. Mas isso é uma estratégia já utilizada, só não é muito divulgada. Não é um conhecimento de senso comum. Nós estamos aqui trazendo conhecimento que é de poucos e que nós estamos aqui na luta para democratizar, porque isso daqui tem que estar na mão de qualquer pessoa que queira começar a investir. Sim. Outro jeito errado que você falou de fazer investimento é você comprar sua casa própria, morar na sua casa. E eu não estou falando que comprar a casa própria seja errado, estou falando que a estratégia para comprar a casa própria está um pouquinho errada no sentido financeiro. Vou explicar por quê.
Quando uma entidade financeira, um banco, te olha financeiramente, faz uma análise financeira, ele não só olha o teu score bancário. O score bancário é um índice financeiro que os bancos utilizam para calcular a probabilidade de você pagar um financiamento. Ou seja, que tão bom pagador você é. Se você é bom pagador, pontual, cumpre com seus compromissos, seu score bancário aumenta, não é? Se você atrasa e tal, o seu score bancário diminui. Tá? Ou seja, esse índice só fala se você é bom pagador ou mau pagador. Termos muito gerais, obviamente que é mais profundo que esse, mas não vale a pena profundizar tanto nisso, porque o objetivo geral desse índice é esse. O banco, para te emprestar, só precisa conseguir a suficiente informação de você, que você consiga comprovar para ele que você consiga pagar a parcela do financiamento, não o total. Você vai conseguir pagar a parcela do financiamento que você está querendo. E para isso, você vai ter que demonstrar ingressos, dívidas e patrimônio. Quando você compra sua casa própria, você está fazendo um excelente negócio. Você está construindo patrimônio, mas você está estragando seus estados financeiros, porque seu ingresso é o mesmo de ontem. Você pegou um investimento para sua casa própria. Olha, Ontem olha que você era financiável. Hoje você tem o mesmo ingresso, máxima dívida, porque você comprou a máxima capacidade de sua casa, porque sua casa própria, então você levou suas finanças no limite. Mesmo se você fez responsavelmente, chegou ali na máxima dívida. E o seu patrimônio ainda não aumentou. Você vai ter que esperar 10 anos para essa casa duplicar de valor para conseguir ter um patrimônio positivo. Mesmo assim, o seu ingresso, que é o primeiro, não, aqui, ó, esse aqui, que foi o primeiro negócio que você pagou, não cambiou, não trocou, não mudou. Só se você trocasse de emprego ou começasse a trabalhar horas extras ou ganhasse mais dinheiro. Entendeu? Então você fica desequilibrado. Pode perguntar, Vanessa. que interessante, você falou uma coisa aí que, meu, é simples, mas não é óbvio. Quando as É, pessoas falam sempre assim, eu fiz a minha casa é um investimento. Sim, é um investimento, e ela se valorizou. Sim, foi um é, bom negócio que você fez. sim. Só que você, Parabéns. parabéns, em contrapartida, você estragou o seu score bancário, porque você ficou no limite do seu potencial de pagamento mensal e o banco entende que você não vai conseguir continuar investindo no segundo financiamento, tipo, pegar mais um financiamento para continuar investindo. Não estragou o Daí, score bancário. Ela mantém seu score bancário, mas ela estragou sua capacidade de financiamento, porque utilizou máxima dívida. Tá? A tá, diferença do investimento imobiliário é que você se endivida, avalanca, como é que é? Avalança? alavanca, Se alavanca. alavanca, isto, mas essa alavancagem compra um ativo imobiliário que gera renda e bota dinheiro no seu bolso de volta, com aluguel. Então, a grande diferença entre a casa própria e o investimento imobiliário é o aluguel. O aluguel faz que sua renda aumente também, não só sua dívida. Essa é a chave, é a grande, grande diferença entre a casa própria e o investimento imobiliário. Tem gente que me discute, mano, mas a minha casa é um grande negócio. Fiz um grande negócio, comprei a casa em 400 mil, em 500 mil, hoje em dia vale 1 milhão, duplicou do valor. Beleza, você realmente fez um grande investimento. De fato, minha mãe aqui comprou essa casa maravilhosa. Se eu mostrar, vou mostrar aqui no Instagram. Aqui, vou dar a volta à câmera. Tá vendo o lago? Vou dar a volta à câmera aqui, me diz se você vê bem. Tá vendo? Sim, 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 sim. Tá, é uma casa espetacular. Essa casa triplicou seu valor nos últimos 30 anos. Volta ao Instagram. O Instagram tá virado para Ah, lá. desculpa. Obrigado aqui. Maravilhoso, espetacular. Eles têm uma vida muito boa aqui, uma casa espetacular, linda. Foi construída aos poucos, não foi comprada à vista. Foi comprado terreno, logo foi construindo aos poucos. Foi construída sem financiamento, mano, sem alavancagem financeira. Ou seja, quem pagou essa casa foram eles. Ele não se pagou sozinho. Isso não quer dizer ou seja, investir em apartamentos e não conseguir que se paguem sozinhos é mau negócio? Não, continua sendo bom negócio, só que conseguir que se paguem sozinhos é muito melhor, não é? Então, essa casa aqui não se pagou sozinha. Continua sendo muito bom negócio. Só que sua casa será negócio se e só se você vender ela.
Senão é só no papel. Eu posso falar que vale 2 milhões, mas se você não vende a casa, esse dinheiro não entra no seu bolso, você não pode comer, você não pode viver da sua casa. Dá segurança, dá estabilidade, entrega patrimônio, melhora seus estados financeiros. Inclusive o banco, se duplica o valor da sua casa, o banco até pode volver a financiar você, porque você tem muito patrimônio muito positivo, e a dívida foi amortizando, então, portanto, liberou um pouquinho de espaço para fazer um novo investimento. E a maioria dos investidores utiliza essa estratégia. Compra uma casa, paga 10, 15 anos, intenta pagar ou quitar esse financiamento o mais rápido possível, e aí começa a pensar, daqui a 10, 15, 20 anos, começa a pensar no segundo investimento. Tá, eu vou te falar que você não precisa fazer isso. Você pode perfeitamente investir num apartamento primeiro, como o aluguel está equilibrado com a dívida, você pode passar para o segundo imediatamente, e para o terceiro, e para o quarto. Ou seja, quem manda, quem manda a velocidade não é o financiamento, quem manda a velocidade é a sua capacidade de pagar entradas. Imediatamente após pagar a entrada. Imediatamente após pagar a primeira entrada, você começa a pagar a sua segunda entrada, e a velocidade de construção de patrimônio já não é mais relacionada ao financiamento, porque o financiamento está equilibrado. Por isso que essa frase de se paga sozinho, quando você consegue que o aluguel pague o financiamento e sobrepaga o financiamento, por isso que não é tão maluco pagar um pouquinho mais de entrada, ou seja, pagar um 25%, 30% de entrada. Não é nada maluco, porque você garanta que o financiamento fica bem mais baixo do que o aluguel. Quando isso acontece, você fica mais rico, sua renda começa a ser maior a cada vez, seu patrimônio começa a ser maior a cada vez, e a alavancagem do primeiro começa alto e equilibrado com o aluguel, inclusive ainda sobra um pouquinho, e com o tempo você está amortizando. Vai para o segundo, começa alto e vai amortizando. Vai para o terceiro, vai amortizando. Quando vai para o terceiro, o primeiro já está super amortizado, não está totalmente amortizado. Por isso que é de forma simultânea, por isso que a frase, o caminho para ter mais de um apartamento ser pagado sozinho. E pode ser até ao mesmo tempo, só que não de forma simultânea, de forma sequencial. Primeiro um, depois outro, depois outro. Tem um jeito de acelerar esse negócio ainda mais, Vanessa. Acelerar. O Inácio está acelerado hoje. Ele engatou a quinta e... Agora, comenta aí no chat, pessoal. Todo mundo entendeu essas informações que foram passadas aqui? Deu para entender o que é isso? E eu quero que você comente. E você comente também se você... Quero que você deixe aqui, escreva para a gente se você, assim como eu, tinha essa dúvida aqui. Se você tem essa dúvida que eu tinha. O Inácio fala assim que o aluguel, cada vez que você investe num apartamento e faz com que o aluguel comece a pagar as parcelas, esse aluguel, ele é contado como renda no teu bolso. Aí, minha cabeça fazia assim, que jeito? Se o aluguel vai pagar a parcela do financiamento? Como que é renda no meu bolso? Eu não estava em dinheiro nenhum para mim. Se alguém tem essa dúvida que eu tinha, coloca aqui, que isso daí é clássico. O pessoal vai pensar assim, como assim? Não tenho renda. A renda está pagando a dívida lá do banco, tá? Está pagando a dívida do banco. Mas exatamente. Esse dinheiro não é do banco. Esse dinheiro, toda a parcela do financiamento... Vai amortizando. Está amortizando, esse dinheiro é seu. Ele só está embutido dentro do investimento imobiliário, não está na tua conta corrente, mas ele é teu. Está no teu patrimônio. Ele está embutido ali no teu ativo imobiliário, tá? Isso faz que seja extremamente rentável, porque você está ganhando dinheiro com dinheiro que não é seu, e não está saindo do seu trabalho. Ontem eu escutei uma frase muito boa, Vanessa. Escuta essa. O cara diz: o melhor jeito de ganhar dinheiro é trabalhando. Só que mais importante que trabalhar, o melhor jeito de ganhar dinheiro é trabalhando. Só que quando você trabalha e ganha esse dinheiro, o mais importante é fazer esse dinheiro, ou cuidar desse dinheiro. Ou seja, a segunda coisa que você tem que fazer é cuidar desse dinheiro. Primeiro você ganha esse dinheiro trabalhando.
Mas acho que a maioria que estamos aqui hoje fazemos isso. Trabalhamos, ganhamos. Trabalhamos mais um pouco, trabalhamos mais um pouco. E daqui chega um ponto a gente não consegue mais trabalhar, tipo assim, já no limite, tô no meu máximo capacidade de trabalho. E ganho o meu máximo, então também tenho que virar mais inteligente para ganhar mais. Beleza, estudo mais um pouco. Só que também chega um limite onde é que você simplesmente não consegue ganhar mais. Então aí é quando você percebe que o segundo segredo é fazer o dinheiro trabalhar para você. Fazer o dinheiro ganhar mais dinheiro, cuidar do dinheiro. Esse é um segredo que os ricos, os milionários, conhecem há muito tempo. Tá? E é justamente disso que a gente está falando aqui, de fazer o dinheiro trabalhar para nós. O que a Vanessa falou agora de amortização, cada vez que você paga uma parcela com o aluguel, esse dinheiro está sendo amortizado. Você está devendo a cada vez menos para o banco. Tudo bem que está pagando juros, mas realmente esses juros é você que está pagando? Ou é seu próprio investimento, seu próprio empreendimento imobiliário que está pagando esses juros? Então, não tenha É. medo de pagar juros, tenha medo de não ter acesso a financiamento. Isso. Outro dia eu estava numa reunião com os amigos e começamos a falar de investimentos imobiliários. Daí um falou, eu tenho, sei lá, 1 milhão de alavancagem de financiamento. O outro, eu estou com 1,5 milhão. Eu estou com 700 mil. Daqui a pouco virou concorrência quem estava mais endividado. Porque eles sabem que a alavancagem dessas propriedades que eles compraram permite eles ganhar dinheiro com dinheiro que não é seu. Portanto, quanto mais dinheiro eles estão avalancados, melhor. Só que cuidado, muito cuidado, porque é muito fácil fazer isso do jeito errado, tá? E antes de você falar do jeito errado, Inácio, tem pessoas que, tipo, pessoas da comunidade que já tem esse resultado. A Sandra Dias, É, ela já começou do zero, já está com quatro investimentos. A maioria dos investimentos que ela fez não é perto de onde ela mora, e nem ela perto. Não é a maioria, é todos, 100%. Ela mora, é uma ilha no sul do Chile, perto daqui de onde que eu estou agora. No sul do Chile, ela investiu em 2 apartamentos em Santiago, que fica a 1.000 quilômetros de distância dela, 1.500 de fato. E os outros 2, ela investiu fora do Chile, ela investiu no Caribe, lá na Riviera Maya, tipo assim, a 20.000 quilômetros de distância. E, bom, e ela quando ela começou, eu tenho um depoimento dela. Quando a gente estava começando, lá em 2020, ela foi uma das primeiras investidoras. E ela falou: Olha, eu acreditava que eu não podia. Para mim, isso era. Eu não entendia nada, não, nem sabia. Eu estava convencida que eu não podia investir mesmo. Que era coisa de milionário, coisa de gente rica, coisa sei lá. E o marido dela é médico. Ela é tecnóloga médica também. Ela cuida da empresa do marido. Eles têm muita grana. Ou seja, não são ricos, mas são, sei lá, os caras têm dinheiro mesmo. Os caras ganham bem. Eles só não sabiam. Eles tinham feito a primeira parte. Eles trabalhavam, ganhavam. Trabalhavam, ganhavam. Trabalhavam, ganhavam. E nem gastava tudo que ganhava. Tinha um monte de poupança ali. Não sabia o que fazer com esse dinheiro. Não sabia como cuidar desse dinheiro. Não fazia como fazer esse dinheiro começar a gerar mais dinheiro, sem eles trabalhar mais. Isso que ela não conseguia enxergar. E o melhor jeito de fazer isso de forma mais segura é com apartamento, com investimentos imobiliários. Ela já tinha comprado a casa, o terreno e a casa, já tinha conquistado esse sono e ainda tinha poupança, ainda sobrava. Então ela achava tipo assim, que já era, que já tinha quitado também o financiamento, não sabia mais como fazer. E daí ela escutou. Então, vamos falar E de. do jeito errado, você, cuidado, que isso aqui é muito perigoso, e você ia começar a falar dos Sim. perigos para a pessoa ficar Os atenta. perigos. Tá, o típico ficar empolgado com o assunto, começar a visitar salas de venda, começar a conversar com o corretor qualquer um, e começar e ficar empolgado e investir sem fazer os cálculos certos, tá? É muito fácil esquecer de calcular o valor da entrada. Eu consigo pagar a entrada, beleza.
vou para dentro. E você esquece de calcular bem o financiamento. Pior ainda, você resolve o problema da entrada, consegue pagar, resolve o problema do financiamento, consegue pagar, faz o cálculo certo para o financiamento e faz o investimento. Chega a data de entrega de chaves, entregam as chaves para você, e aí você descobre que o aluguel não conseguiu pagar a parcela do financiamento que você pegou. E aí você dá um chute no tiro, um tiro no pé, porque você esqueceu de cálculo fundamental. Todo o tempo aqui está falando a gente de aluguel maior do que financiamento, se pague sozinho, investir em apartamentos, conseguindo que se pague sozinho, 1.500 vezes por dia. E você chega lá, faz investimento e não calcula o valor do aluguel e não calcula o financiamento baseado no aluguel daquele investimento que você está fazendo. Descobre só lá na frente. Agora que eu falei, é óbvio, né? Mas estou te falando, às vezes eu esqueço. Quando estou avaliando um projeto, nossa, Inácio, consegui uma incorporadora bacana, não sei o que, tem um projeto bacana, nossa, no melhor lugar, e vai, não sei o que, sério, deixa, e manda as fotos, manda os vídeos do empreendimento lindo, nossa, incorporadora super responsável, com prestígio muito grande, e nossa, tá todo mundo empolgado, e quanto que a parcela, nossa, a parcela baixinha, financiamento super equilibrado, não sei o que, barará, barará. Nossa, a gente tá quase assinando um contrato. E aí, opa, peraí, alguém calculou quanto que é aluguel? Ixi, não perguntei. Tá vendo? É muito fácil esquecer do aluguel. É muito fácil. Primeira coisa que você faz quando está avaliando um projeto para começar é o aluguel. Aluguel, depois calcula o financiamento, o aluguel, calcula o valor do apartamento e divide 70-30 ou 80-20. 20% de entrada, 30% de entrada, com 70 ou 80 de financiamento. Dependendo do valor, você calcula, fica mexendo com as variáveis, para que você, sabendo quanto tem que dar de entrada, o financiamento fica equilibrado com o valor do aluguel. Segunda coisa que você faz, verifica se esse valor desse aluguel vai aumentar nos próximos anos ou vai diminuir nos próximos anos. Ou seja, tem mais gente querendo morar ali naquele lugar, naquela locação, naquela localização, ou tem menos gente querendo? Tipo assim, tem gente saindo, morando, indo fora. Não, tá aumentando mesmo, tá aumentando muito. Tá. Então você avalia, faz um estudo, faz uma pequena pesquisa. Então, talvez, analisa aquelas Inácio, variáveis e põe. e talvez as pessoas que estão assistindo aqui pensem assim, pô, mas eu não sei fazer isso tudo, eu não sei analisar, fazer esses cálculos e tal. Se você está na nossa comunidade, a gente faz isso. O tempo todo, todos os dias a gente está fazendo cálculo, a gente está olhando, analisando aquele empreendimento, o que vai acontecer em volta, como é que está o crescimento da cidade, o local que está esse empreendimento, ele está crescendo ou não está? Quanto cresceu do ano passado para o ano retrasado, para 3, 5 anos atrás até agora? Está perto de algum lugar que vai estar acontecendo alguma coisa? Estava olhando o empreendimento do último lançamento, ele fica a 15 km de Viracopos. E olha só que dado interessante, esse empreendimento que a gente lançou no último workshop, na cidade de Indaiatuba cresceu absurdamente, assim, coisa de mais de 200% a população. Por quê? Por conta do aeroporto de Viracopos está crescendo muito. Por que ele está crescendo muito? Porque ele tem lugar para crescer, e os 2 aeroportos que tem em São Paulo, ele tem um limite de crescimento. Apesar de eles serem aeroportos internacionais gigantes, eles não têm mais para onde crescer e não comporta mais gente lá. O que acontece? Essa demanda está sendo passada para esse aeroporto internacional de Viracopos. Viracopos. E, detalhe, ele está estimado a ser o maior aeroporto da América Latina, porque ele tem para onde crescer, e São Paulo fechou em volta do aeroporto, não tem mais para onde crescer. Então, isso faz com que as cidades em volta de Viracopos comecem a crescer absurdamente, enfim, além de outros pontos que a gente vai
comentar ainda. Não tem que ser físico nuclear para saber que Campinas cresceu muito nos últimos 10, 15 anos por causa do aeroporto. Não é, é muito óbvio que as cidades vizinhas de Campinas, em direção a São Paulo, ou seja, entre Campinas e São Paulo, todas aquelas cidades que eram cidades minúsculas, hoje em dia já são cidades maiores. São cidades que eram de 50 mil, 60 mil habitantes, hoje em dia são de 300 mil, 400 mil habitantes. Ou seja, que uma cidade hoje tenha 260 mil habitantes, é óbvio que aumentar para 500 mil habitantes nos próximos 10 anos. Esse crescimento, que é óbvio que eu falo aqui, que todo mundo consiga enxergar, que não tem que ser físico nuclear para entender essa parada aí, é óbvio que o valor metro quadrado de terreno, do valor metro quadrado construído, do valor do aluguel, vai aumentar nos próximos anos. E é isso exatamente que você tem que aproveitar como investidor, essa valorização desses imóveis, equilibrando o aluguel com o financiamento, que eu estou tentando explicar para vocês já toda essa live. O próximo passo que você consegue, uma vez que você consegue calcular o aluguel, ver o comportamento do aluguel que é crescente no tempo, consiga calcular o valor da entrada e o valor do financiamento, que seja equilibrado em relação ao aluguel e equilibrado em relação a você, a seus ingressos, a sua atual dívida e a seu comportamento de patrimônio, nessas três variáveis. E se você não qualifica hoje, então é simples, você não investe em um apartamento de entrega imediata, você investe em um apartamento de entrega futura, que é suficientemente futura para você ter o tempo suficiente para você reestruturar-se financeiramente para conquistar aquele financiamento lá na frente que você quer. Mas você congela o preço do investimento hoje, congela o preço, não a inflação, que são duas coisas diferentes. O preço fica congelado e o saldo devedor fica sendo assustado pela inflação. Geralmente as incorporadoras utilizam o índice do INSS, que é o Índice Nacional da Construção Civil, Construção civil. que basicamente são os materiais, né? Que faz sentido, se os materiais são mais caros de comprar, uma incorporadora vai ajustar o valor do material e meio que vai dividir o risco entre o custo do material contra o valor dos apartamentos, ajustados pela inflação. Mas se ela decide aumentar o valor do apartamento, não por causa do INSS, sino que por causa que tem mais, sei lá, 30, 40, 50, 70% do prédio vendido e tem mais gente querendo comprar ainda, ela vai aumentar o preço. Só que você comprou quando o preço congelou o preço quando assinou o contrato. Então, toda essa valorização não é a incorporadora que ganha, é você que ganha a partir do momento que você assina o contrato. Ou seja, hoje estamos a quarta-feira, amanhã é quinta-feira, vamos fazer um lançamento amanhã, né? Então, vamos supor que a segunda-feira a incorporadora resolva aumentar o preço, simplesmente porque fizeram reunião de diretório na incorporadora, avaliaram como está se comportando o mercado e tomaram a decisão de aumentar 3% o valor dos apartamentos da região aqui, 3%. Acabou. E a partir desse momento, ele fala, pronto, a partir da 1º de fevereiro, não sei o que, aumenta o preço. Acabou. E aí você, se não assinar contrato antes dessa data, você não vai pagar, você vai pagar 3% a mais. Essa valorização é a incorporadora que ganha, porque o apartamento já não vale mais. Vale 3% a mais. Se você assina contrato antes de aumentar esse 3%, essa valorização de 3% é sua. 3% de um apartamento de 500 mil dá, sei lá, 10 mil, 15 mil reais. É muita grana. É uma semana. Sem ter tirado praticamente nada do seu bolso. Isso Então, muito aconteceu, cuidado com Inácio. isso. Isso aconteceu no lançamento retrasado nosso. Aumentou, o pessoal assinou o contrato e a incorporadora, na semana seguinte, subiu 3,7%. Tipo, eles tiveram uma lucratividade de uns 17 mil reais de uma semana para outra. É isso aí. E eles sabem, mês a mês. A incorporadora já tem as datas que vai subir o preço dos apartamentos. E elas já passaram para a gente, ó, faz o lançamento aí e fica ligado que tem que ser antes dessa data aqui, porque essa data, todo mês aqui, ó, a gente reajusta o preço. Não tem choro nem vela. E assim, quando você está procurando... Não tem quê? Não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela. Boa, vou anotar essa. Não tem Anota choro essa. nem vela. Tem choro nem vela, vai aumentar e vai aumentar mesmo. Quem investiu antes ganha valorização. Quem investir depois vai pagar um pouco mais caro, mas também vai se lembrar, pô, daqui um mês vai aumentar de novo e eu vou estar nessa valorização. E uma coisa importante, que eu ando ligando para muitos corretores, por causa de encontrar melhor o empreendimento para trazer aqui para a comunidade.
E, na maioria das vezes, 99,9%, eles querem me vender o apartamento pelas características que tem dentro, porque tem Boa. um pet shop, porque tem playground para as crianças, porque tem porcelanato no chão, porque é linda a vista do apartamento. Isso tudo é muito, muito importante. Eu não discordo disso. Só que se o que mais importa para mim é a localização, para eu saber se aquilo vai se valorizar, o que vai acontecer nos próximos anos, se o apartamento tem condições de se pagar ou não, qual que é o valor do aluguel naquela região. Se ele não me dá esse tipo de informação, ele não sabe me Claro. vender para investidor, ele sabe vender para morador. Que Exatamente. o mercado brasileiro é educado para vender para moradores. Só que nós Boa, estamos boa, Vanessa. moradores. Só que nós aqui estamos aprendendo a investir, que é totalmente diferente. E lembre, essa informação que você está tendo aqui, ela não é de senso comum, não está na boca dos corretores, da maioria dos corretores, não está dando sopa por aí. Então, por isso que tem que ficar ligado. Não é só ir lá na sala de venda e fechar um apartamento, que isso não garante nada disso que a gente está falando aqui para você. É isso aí. Boa. Vanessa, a única coisa, eu falei da estratégia dos ciclos e superciclos, vou repetir ela, tentar explicar mais uma vez. Se você não conseguir entender, não se preocupe, porque a aula 3 do workshop que está liberado, eu passo uma aula completa, só tentando explicar isso com a ajuda de um PowerPoint, com a ajuda de números, fica mais fácil de entender, tá? Mas como é que você consegue construir um portfólio de patrimônio imobiliário, tá? E respondo a pergunta do Alex, que de fato é uma pergunta muito importante e parece óbvia para muitos, mas não é tão óbvio. O simples fato que o Alex está perguntando por aqui é importante responder. Primeira coisa, você vai fazer o seu primeiro investimento imobiliário do jeito certo, não se empolgando, não tirando gosto pessoais e analisando friamente mentalidade investidora matemática. Primeira coisa, o aluguel, comportamento do aluguel crescente. Segunda coisa, você vai calcular a entrada versus o financiamento, para que o financiamento fique por baixo do aluguel. Vai fazer um financiamento com parcelas decrescentes, para que essa diferença sempre comece a aumentar o aluguel. E essa diferença consiga se transformar em renda passiva ou utilizada para amortizar ainda mais rápido o financiamento, ou sendo utilizado para outro financiamento, que já vou explicar. Logo depois você vai negociar a entrada, as parcelas da entrada, tal que seja fácil de pagar a entrada, se você não tem poupança, e se você tem poupança, você vai utilizar os maiores descontos possíveis para conseguir diminuir o preço desse financiamento para que seja mais rentável, mais lucrativo ainda, e rentabilizar essa poupança que você já tem. Beleza? E aí você conseguir fazer o seu primeiro investimento. Quanto tempo você vai demorar em pagar essa entrada vai depender de sua capacidade de pagamento mensual e a sua poupança que você já tem. Quando você paga a última parcela dessa primeira entrada, desse primeiro investimento imobiliário, você consegue seu primeiro financiamento, é o momento de começar a parcela é o momento de começar a pagar a parcela do segundo investimento imobiliário. Faz a mesma coisa, calcula o aluguel, comportamento crescente, talvez seja em outro lugar, em outra incorporadora, que esteja acontecendo esse fenômeno. Esse fenômeno de valorização por sobre o normal acontece no período de construção dos imóveis, é o maior de todos, e logo continua acontecendo até um setor se consolidar. De emergente passa a ser consolidado. Isso acontece em 6 anos, 8 anos, 12 anos no máximo. Logo estabiliza. Fica se valorizando igual, mas se estabiliza. E você repete. Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou conseguir mais financiamento para o segundo investimento se eu ainda estou pagando o primeiro? E a resposta é com aquele equilíbrio do aluguel sendo parte da sua renda, que está pagando o financiamento e o patrimônio seu está aumentando, porque esse apartamento se valorizou. Você comprou em, sei lá, 400 mil, hoje em dia vale 650 mil, entendeu? Essa valorização do período de obra faz que você compre barato e alugue caro. Quando tu vai para o terceiro investimento imobiliário, fazendo os ciclos de investimento, acabou um, começa com o segundo. Acabou o segundo, começa com o terceiro. Só que quando tu vai no terceiro, talvez já passaram 6 anos, talvez passaram 8 anos desde que você começou a pagar a primeira parcela do primeiro investimento lá atrás. 6 ou 8 anos é o tempo mais do que razoável para considerar a possibilidade de vender o primeiro investimento
monetizar, capitalizar esse investimento imobiliário, recuperar sua poupança, recuperar toda a sua valorização e utilizar esse patrimônio para fazer um super ciclo de investimento. E aqui eu respondo ao Alex. Alex nos pergunta: bom dia. Após a valorização do imóvel, consigo vender o apartamento mesmo com financiamento para entrar em outro? Ou preciso pagar até o final do financiamento para começar com outro? Está vendo que a maioria das pessoas pensam que tem que pagar a última parcela do financiamento, tem que quitar o financiamento todo para conseguir vender? E a resposta a essa pergunta é falso. Você pode vender o apartamento mesmo com financiamento. De fato, eu recomendo que você faça isso. Que você tire o seu financiamento a 30 anos e não precisa quitar completamente ele para conseguir vender. Quando você vende, você faz um valor, vamos por um exemplo. Você comprou um apartamento em 500 mil, você pegou um financiamento de 400 mil e o apartamento vale 1 milhão. Depois de 5 anos, você não está devendo 400 mil, você amortizou um pouquinho de dívida, você está devendo, vamos supor, 300 mil ainda. Amortizou um pouquinho, só 100 mil. Então você vende o apartamento no 1 milhão. Então você tem 500 mil de valorização, 100 mil que são seus da sua poupança e 100 mil que você amortizou. Ou seja, você tem 700 mil de patrimônio. Você capitaliza esses 700 mil. Com 700 mil, você pode pagar a entrada de 7 apartamentos. Tá? Mas 7 apartamentos pode ser muito exagerado. Paga. Lembra do Aí início? paga o que deve, né, para o banco. Boa. Paga o que deve para o banco, paga os 300 mil para o banco e a diferença, os 700 mil, fica para você. Você não. Tem gente que pensa que. Mas e os juros que eu estou devendo para o banco? Não, você está devendo os juros do banco só se você utilizar todo o período. Se você não utiliza o período, você faz um pronto pago, uma liquidação da dívida, entendeu? E paga o que está devendo até ali, os 300 mil. E esse dinheiro você não pega para você continua investindo. E Aí aí, você investe. aí você paga o 40% de entrada, o 50% de entrada, no de um apartamento, talvez de 2, mais o terceiro apartamento que você está investindo. Aí você está construindo um portfólio de investimento imobiliário. Tem 5 apartamentos agora. Tem o segundo que você já tá com esse financiamento e assim vai, entendeu? Tem que ser bem calculado para que você consiga mesmo os financiamentos de todos os apartamentos, considerando o fato que você tem mais patrimônio agora. Então, é uma matemática um pouquinho complexa que não dá para explicar com luxo de detalhes aqui, porque precisa do Excel, precisa do PowerPoint para me apoiar. Inclusive, mesmo com PowerPoint, mesmo com Excel, é difícil de entender, as pessoas ficam mais mareadas do que eu consigo piorar a situação das pessoas do que. Então, portanto, a gente resolveu, nós vamos fazer o cálculo, nós vamos fazer toda essa matemática e vamos construir o investimento para vocês. Logo, no privado, você passa por um processo de avaliação financeira. Outro erro grande é você investir sem ser assessorado corretamente. Então, quando eu falo corretamente, você tem que falar com um financeiro, não com um corretor. Nada de errado com o corretor, mas não é todo corretor que é financeiro. Entendeu? O corretor vai querer vender para você o apartamento. E tudo bem com isso. Eu sou corretor também. Mas tem que ser financeiro. A estratégia do investimento imobiliário é principalmente financeira. Não interessa se o apartamento é bonito ou feio. O que interessa é se o apartamento se aluga ou não se aluga. Se aluga e eu consigo financiar ele, estou com um negócio na frente. Não interessa se eu gosto ou não gosto. Não interessa se eu gostaria de morar ali ou não. O que interessa é se alguém gostaria de morar ali. Se tem demanda para pessoas querendo morar ali. E eu faço isso uma e outra vez. Num período de 10 ou 15 anos, posso construir um portfólio de investimento imobiliário que me permita realmente comprar a minha casa própria à vista, ou viajar, ou garantir meu futuro, ou me aposentar mais cedo e começar a construir aqueles sonhos que eu queria no primeiro lugar. Okay? Até o Alex falou que ele está conversando bastante com a Raquel, provavelmente estaremos juntos. Quero que seja um Oba! primeiro passo certeiro dessa parceria, com certeza. E é por isso que, quem que é a Raquel? A Raquel é a nossa analista financeira. Uhum. Ninguém aqui da nossa comunidade dos romanos vai investir sem passar com ela. É Primeiro, isso isso aí. aqui é Com pré-requisito ela ou para alguém ter, do time dela, né? Porque ou alguém ela... do time dela, Por quê? Sem isso é pré-requisito, inclusive, para você ter acesso aos bônus, porque a gente vende a ideia de você conseguir investir de forma financeiramente responsável. E é ela que vai olhar
e vai ajudar você a entender. Ou, se não for o teu momento de investir, ela vai traçar uma estratégia. E se for, ela vai dar maior apoio, vai falar para você o que você tem que fazer. E é legal que aqui dentro a gente sempre vai estar dando a mão para você, no sentido de, olha, já está chegando perto, fulano, da entrega das chaves. Como é que tá? Conseguiu colocar mobília? Então, ó, você tem ainda 6 meses, vai se preparando. Se precisar de um kit, a gente tem um kit aqui também. Se você quiser pôr o kit aí antes até de 6 meses, a gente faz um bom negócio para você. Como é que tá a tal documentação? Tudo ok? Então, assim, quer fazer uma reunião de novo comigo? Por quê? Porque agora você vai começar a entrar no super ciclo, no seu segundo investimento, para você criar seu portfólio. Então, a gente vai estar aqui dando esse suporte para quem investe quem faz parte da comunidade dos romanos. Do mesmo jeito que a gente negocia em comunidade com a incorporadora, pode negociar em comunidade com o desenhador, com o arquiteto que faz todo o negócio de planejamento da mobília, por exemplo, como o exemplo que você utilizou. Do mesmo jeito que a gente negocia isso, pode negociar com o banco, pode negociar com uma administradora. Com a administradora, pode negociar com o cara dos impostos, entendeu? Então, a gente vai construir e a gente vai demorar uns 6 meses a 8 meses para fazer isso, mas a entrega do apartamento não é até daqui a 2 anos, então temos tempo suficiente para construir essas parcerias certas, tá? Exatamente. Por enquanto, estamos construindo parceria com as incorporadoras e com o pessoal da mobília, tá? Da mobília, das pedras e dos eletrodomésticos, que eu acredito que é um kit importante ter preparado e pronto para que o aluguel seja mais fácil de alugar, mais rápido de alugar. Não mais fácil, mais rápido. Velocidade também é importante. Olha, Inácio, eu sei que você tem aí... lá, o Alex colocou mais uma... O público, apesar de ser Medeiros, não conhecia Vanessa. Pior que não tem nada combinado, Alex Medeiros. O Ivo Medeiros, que está sempre por aqui, é meu marido, que tem o mesmo sobrenome que eu, por coincidência. Mas Alex Medeiros eu não conheço. Aliás, de onde que você é, Alex? Onde você mora? Que eu fiquei curiosa outro dia. Falei, Medeiros. Deve ser parente distante daqueles bem que a gente está perdido pro mundão. No Instagram, será que tem comentário? Não tem comentário no Instagram. E eu sei que o Inácio tem live lá no Chile, então a gente se vê amanhã no nosso programa Investidor Digital 808 com mais um assunto de interesse. Rio de Janeiro lá, eu moro no interior de São Paulo, que legal. Boa. Show de bola, família de Natal. Legal, seja bem-vindo, Alex. A gente se vê amanhã, então, no mais um programa Investidor Digital 808. Valeu, Inácio, gratidão por todo o seu conhecimento. A gente se vê amanhã. Beijo, povo do Instagram. Peraí. Esqueci. Aqui no Instagram, você pode ir na bio e pegar o link para entrar na comunidade. E quem não entrar na comunidade ainda, pode entrar aqui, olhando diretamente. Deixa eu clicar aqui, vou botar aqui nos comentários. Se você quer ver... peraí, esqueci. Fiz tudo errado, Vanessa, desculpa. Imagina. Se você quiser entrar no workshop, na comunidade, para ficar ligado nos links da manhã e olhar as aulas e tal, entra na comunidade, daí a gente vai, durante o dia, mandar várias vezes os links das aulas. Exatamente. É isso aí. A gente se vê lá na nossa comunidade. Pode chamar os administradores, perguntar o que você quiser, todas as suas dúvidas. A gente está aqui para somar. Juntos somos mais. Valeu, Inácio. Bye. Força. Bora lá. Tchau. Tchau. Cadê o vídeo? Perdi o vídeo. Achei.